Olá, meus amigos queridos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui entrando ao vivo agora. Dá um tchau para o pessoal, André. Vai começar, viu? Estamos entrando ao vivo agora para logo mais, daqui a alguns breves minutinhos, iniciarmos a nossa palestra dentro das atividades do Centro Espírita Luz Divina. A palestra vai estar sendo transmitida aqui pelo nosso perfil no Face e estará sendo retransmitida também na página do Facebook do Centro Luz Divina, como tem sido o costume todas as segundas e quintas-feiras nas atividades de divulgação doutrinária da casa, que agora se realizam online. Estamos aqui aguardando esses minutinhos, perguntando aos amigos e amigas que nos assistem se o nosso áudio está bacana, se estão ouvindo bem, está tudo tranquilo. A gente está hoje com um fone sofisticado aí. Então, a Rose também, que eu sei que está nos bastidores aí, me realimente aí com relação à qualidade do som, se estão me ouvindo direitinho. E mais uns 4 minutinhos aí, a partir das 8 horas, nós estaremos iniciando a nossa atividade dessa noite. Um abraço aí para Vivi, amiga querida. Deu tempo de matar rapidinho as saudades do Andrezinho, né, Vivi? E a Erlane, nossa querida amiga do CELD, Jailton, obrigado aí, meus amigos, pelo feedback com relação à questão do som. Eu vou tentar ficar aqui também acompanhando algum comentário que possa ser colocado aí pela página também do CELD, porque aqui a gente vai acompanhando só os comentários que vão ser feitos pelo meu perfil, né? Andrezinho tá grande, né, Vivi? Andrezinho tá grande, tá crescendo. A gente, nesse tempo de quarentena, tá ficando impressionado como é que ele tá crescendo. Mas é isso aí, meus amigos. A gente espera que muito rapidamente, muito em breve, nós possamos retomar as nossas atividades, né? Nos encontrarmos com os amigos queridos que nos ocupam um lugar muito especial no nosso coração e principalmente retornarmos aí ao nosso convívio tão agradável do céu, de essa grande família do Centro Espírita Luz Divina, às atividades da evangelização espírita infanto-juvenil que o Andrezinho, né, participa. Eu tenho sempre dito, quando a gente se reencontra em atividade doutrinária no CELD, da minha condição de beneficiário da casa. Já me sinto, de fato, Rose, Luiz, amigos queridos, um membro, né, vestindo a camisa do CELD, como uma casa muito querida que nos acolhe, que nos beneficia, que nos traz o seu alento, o seu conforto, o seu consolo. Então, tudo isso é muito bom, é sempre muito bom. Então, como a gente sempre diz, nessa noite, simbolicamente, o céu está presente, um pedacinho dele em cada uma das nossas casas, né? Em cada uma dos nossos lares, a gente vai ter um pedacinho do céu. Só mais uns minutinhos, meus amigos. Francimar, boa noite.
Vivi, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Doralice, amiga querida, bom te ver também. Saudades. Luiz, meu amigo querido, saudade de você, desse abraço que a gente sempre se dá quando chega no CELD, né? Régia, muito boa noite. Então, 8 horas, né? Pontualmente vamos iniciar agora, né? De fato, né? Formalmente a nossa atividade, cumprimentando a todos os queridos amigos e amigas, e rogando sempre, renovadamente, a presença da espiritualidade amiga e a presença do Cristo, nosso grande Mestre e Senhor, para que Ele possa nos envolver com o seu carinho, com a sua proteção, com as vibrações sublimes que vertem do plano espiritual e nos envolvem a todos. Jesus, Mestre querido, se conosco em mais uma noite em que nos encontramos reunidos em Teu nome. Que o nosso coração, nesse instante, se ligue ao Teu coração e que a partir dessa união possamos sentir as doces vibrações de amor e de paz que vertem do Teu coração amigo ao nosso Senhor. Que os queridos mentores do céu possam nos envolver as palavras e que nesta noite possamos ter uma renovada oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Que muita paz e muita luz nos envolva hoje e sempre, e que assim, nesse clima de paz e harmonia, possamos iniciar a nossa reunião com as tuas bênçãos, hoje e sempre, Mestre querido. Muito bem, meus amigos. Vamos aí procurar interagir também um pouquinho através dos comentários, né? Esse é um momento, sempre eu costumo dizer, a gente que está vivendo essa experiência de fazer a palestra online, e ainda mais nesse modelo, né, em que eu estou aqui sem poder dividir a tela com ninguém, a gente se apega muito aí aos comentários, às fotinhos que vão aparecendo, né, como uma forma de, de, de ter alguma conexão, né, que normalmente a gente teria através do olhar, né, estando lá no salão do Luz Divina, conversando e podendo ver, ter o feedback, o carinho, o olhar. Mas, por outro lado, esses tempos também têm permitido coisas interessantes, como a gente falar na distância para amigas muito queridas que nos acompanham da cidade de São Paulo e amigos que estão em outras cidades. Então, tem sido também uma oportunidade, né, que esses momentos têm trazido para a gente expandir o salão do CELD e ele se transferir à distância para todos os lugares que nesse momento se conectam conosco e aqueles que irão se conectar depois, porque a palestra, o registro vai ficar gravado, né? Então a gente vai poder acompanhar também depois. Muito bem. Na noite de hoje, conforme a divulgação que foi feita, né? A gente encerra as reflexões do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que eu já percebi vem sendo comentado pelos amigos que nos antecederam, né, ao longo dos últimos dias. E nós chegamos então na culminância desse capítulo 21, que Kardec intitulou Haverá falsos cristos e falsos profetas. Sérgio, meu amigo querido, um abraço, boa noite para você também. Ana Tereza, minha amiga, é isso mesmo, eu concordo, esses momentos aí trazem conforto, trazem paz para a gente. Então, esse capítulo 21, como eu dizia, Kardec intitulou Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item 11, que é o último item que encerra o capítulo 21 do Evangelho, Kardec intitulou Jeremias e os falsos profetas. E o título é esse exatamente porque ele vai buscar uma passagem, né, lá que está nos escritos, né, no livro de Jeremias, no seu capítulo 23, versículos 16 em diante,
né, do Antigo Testamento, e a gente vai começar a perceber, então, eu até brinquei nas redes sociais lá, quando coloquei lá no Insta, né? A gente vai começar a perceber, na realidade já temos percebido ao longo do estudo desse capítulo 21, eu brinquei lá, vamos descobrir que as fake news são muito mais antigas do que o que a gente imaginava, né? Então lá, né, aproximadamente, a gente vai ver uns 600 anos, mais ou menos aí, antes de Cristo, nós vamos encontrar o profeta Jeremias advertindo através dos seus escritos sobre a questão dos falsos profetas. Então, as fake news, elas já existiam naquele momento de outra maneira, não através das redes sociais, mas essa divulgação da falsidade, do erro, como se verdade fosse, é muito mais antiga do que o que a gente pode imaginar. Então é um capítulo que traz muitos alertas para a gente. E nessa noite, meus amigos, eu estou brincando porque eu vou procurar estabelecer alguns paralelos entre essa questão dos falsos cristos e dos falsos profetas e a nossa atualidade. Porque eu acho que esse é o nosso dever enquanto estudantes do Espiritismo, da doutrina espírita, procurar aplicar os conteúdos que a gente vê no Evangelho e, acima de tudo, como cristãos, como seguidores do Cristo, aplicar os conteúdos da mensagem do Cristo na nossa vida, na contemporaneidade, na atualidade. E nós percebemos a cada vez em que nós nos debruçamos sobre o estudo da mensagem do Cristo, o quanto ela é atual, o quanto ela ainda vale nesse momento da nossa vida, né? Então, nós vamos fazer algumas provocações nesse sentido. Já começamos, na realidade. Mas vamos começar com o texto evangélico, com o registro que está lá iniciando o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o profeta Jeremias ele nos coloca o seguinte: prestemos atenção nas advertências desse, que de fato é um verdadeiro profeta. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse 3 pais. E a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu o conselho do Senhor? Ao conselho de Deus? Qual o que viu e que escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava e eles profetizavam das suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão a sedução dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo do Senhor. E eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, a passagem, como nós falamos, né, que está lá no livro de Jeremias, e nós vamos analisar essas palavras do profeta Jeremias, que viveu aproximadamente aí pelos nossos registros entre os anos de 650 antes de Cristo e 586 antes de Cristo. Então, nessa janela de tempo, como nós falamos aí de aproximadamente 600 anos, nós já vimos uma advertência com relação àqueles que abusavam do dom da profecia e propagavam a mentira.
Quem vai analisar essa mensagem do profeta Jeremias em o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós vamos considerar então, como vocês conhecem, sabem que eu gosto de brincar, vai ser o nosso universitário da noite, é um espírito que assina como Luos, ou Luiz em algumas outras traduções, que se anuncia também como um espírito protetor, em uma mensagem que foi ditada no ano de 1861. 1861, né? Portanto, há quase 160 anos atrás. Né? E aí começa, então, o nosso universitário. Nós vamos trazer os comentários do Espírito Protetor e nós vamos nos arriscar aqui também a fazer algumas considerações nesse nosso bate-polo, nessa nossa prosa, né? E também estando atentos aqui aos comentários, tentando fazer também alguma interação com os amigos, né? E ouvindo um pouco aí o que é que vocês acham também, as suas impressões. Um abraço ao nosso amigo Antônio, que chega também. Então vamos lá. Começa o espírito, né, o nosso universitário da noite, que comenta a passagem do livro de Jeremias, dizendo o seguinte: é dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época, qual é a época? 600 anos antes de Cristo. Então, já aproximadamente 2.600 anos distantes, aproximadamente, do nosso momento atual. Já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. E aí, como nós dissemos, então, atualizando e ampliando a reflexão, nós vamos perceber, então, que as fake news são muito mais antigas do que a gente pode imaginar, como nós falamos. Bem antes de Jesus pronunciar a célebre advertência, haverá falsos cristos e falsos profetas, que dá título ao capítulo, nós vamos encontrar o profeta Jeremias nos advertindo sobre as fake news da antiguidade, onde, segundo o Espírito Protetor, que comenta a mensagem do Evangelho, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia. Continua o nosso universitário. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudoprofetas, pelos falsos profetas, que não passavam de impostores ou de fanáticos. E aí, nesse momento, eu paro aqui o texto evangélico e faço uma reflexão com vocês, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. São as provocações do bem, vamos dizer assim, que a gente está trazendo, porque eu tenho sempre dito aos amigos, a doutrina espírita é uma doutrina que nos chama a responsabilidade. Né? Então, a gente precisa sempre procurar observar o conteúdo do Evangelho e analisar quais são as reflexões que nós precisamos fazer. E aí, quando a gente começa a perceber, né, o quanto essa questão da exploração da credulidade é antiga, forçoso é que a gente tem que parar para refletir e, na realidade, meus amigos e minhas amigas, convenhamos, não é de causar tanta surpresa. Não é surpreendente.
notadamente quando a gente observa a sociedade na atualidade. E verificamos então que a credulidade ainda faz parte de nós, hoje, na contemporaneidade, que dirá há 2.600 anos aproximados atrás, onde a gente não tinha as luzes do esclarecimento que nós temos. 2.600 anos depois, a gente deve ter melhorado um bocadinho. E era disso que os falsos profetas de antigamente se aproveitavam. Exatamente como os falsos profetas da atualidade. Exatamente como os falsos profetas da atualidade. Então a gente vai começando naturalmente a perceber, a começar a refletir em algo que é extremamente importante a gente trazer à baila nas nossas reflexões, que é o seguinte: gente, só existe falso profeta desde sempre, desde a antiguidade até os tempos atuais, porque existem pessoas que somos nós, precisamos nos colocar dentro do contexto, que ainda têm vibrado nessa vibe da credulidade para acreditar nas coisas que se colocam como verdade sem julgamento crítico. Sem julgamento crítico. Só existe o falso profeta porque existe alguém que ainda está disposto a acreditar nele, sem fazer a análise sobre o conteúdo daquilo que ele apresenta, ignorando a base que os nossos irmãos que nos antecederam já colocaram aqui do capítulo 21, quando Jesus nos apresenta a temática dos falsos profetas, dos falsos cristos, 600 anos depois de Jeremias, e vai nos colocar a pedra de toque da reflexão. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Mas a gente ainda tem, convenhamos, momento puxãozinho de orelha para todos nós, para o palestrante que está falando aqui em primeiro lugar, nós ainda temos um certo encantamento presente em nós com as revelações, as adivinhações, fruto da curiosidade que ainda está relativamente presente dentro dos nossos corações. Além disso, meus caros amigos e minhas caras amigas, sempre foi e continua sendo muito mais prático para a gente esperar que o outro nos diga o que a gente precisa fazer do que assumir a responsabilidade pelas nossas próprias decisões. Convenhamos, a gente ainda gosta dos chamados gurus, encarnados ou desencarnados, que nos guiem de forma simples pelas circunstâncias da vida, sem que a gente precise passar pelo difícil e tortuoso caminho das próprias escolhas. É mais cômodo que alguém diga assim: faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. Eu estou vendo o seu futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a gente simplesmente segue. Arregaçar as mangas, assumir a responsabilidade dos próprios atos, exercer o livre-arbítrio e arcar com as consequências do uso da nossa liberdade, esse é o grande desafio. E acaba sendo mais difícil. A gente ainda fica querendo as coisas prontas. A gente ainda fica querendo o pacote já todo embrulhadinho, tudo bacaninha. Porque é mais difícil o esforço próprio. E aí vocês podem dizer assim: poxa, Igor, que coisa, a gente vem aqui, lhe convida para o céu de mais uma vez, estamos aqui assistindo a sua live, prestigiando você, e você está pegando tão pesado. Não somos nós, meus amigos. Né? É o universitário da noite. É o nosso espírito protetor que comenta a mensagem do Jeremias. Se não, vejamos o que ele diz na sequência do Evangelho. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos.
não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. A multidão, sempre crédula, é Luiz quem está falando, ou Luoso, espírito protetor, qualquer coisa, hoje à noite, uma pressa, a gente também diz assim: poxa, meu amigo, não precisava botar o dedo assim tanto na ferida, né? A multidão, diz ele, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Ou seja, nós, ao longo desse tempo, estamos vindo alimentando essas pessoas, dando ibope. O falso profeta, o falso Cristo, só ganha destaque porque recebe ibope. Recebe ibope. Então, é o próprio Espírito Protetor, nós somos apenas o portador da mensagem, falando então dessa questão da credulidade, da falta de capacidade que a gente tem de checar, de ter o cuidado de analisar com mais detalhe, né, Erlane? Por isso é isso mesmo, ainda hoje, com todo respeito. E quando a gente fala dos falsos profetas e dos falsos cristos, eu sempre me lembro de um personagem que os que são jovens há um pouco mais de tempo vão se lembrar. Hoje não tem tido tanto destaque, mas há alguns anos aparecia na televisão afirmando ser Jesus Cristo. E tinha seguidores, pessoas que o seguiam, que acreditavam piamente que ele era de fato Jesus Cristo que havia voltado. E aí, sem eiva de julgamentos, mas apenas estabelecendo uma análise, a gente observava esse pretenso Jesus Cristo, 2 milênios depois, retorna novamente ao cenário da Terra. Já naquela época, 2 milênios, ele era, é e sempre será o grande modelo da humildade, da perfeição, da candura, da benevolência, da bondade, do amor. Aí Jesus volta na contemporaneidade, e quando a gente observa esse Jesus, a gente começa a olhar determinados tipos de comportamentos que a gente tem que parar para pensar assim, dizer, peraí, a lei do progresso não existe mais. Porque se Jesus é esse mesmo, é Jesus que está voltando, Jesus retrocedeu. E aí eu sempre gosto de citar um exemplo apenas, que era o Jesus aí dando uma entrevista num programa de televisão. Bom, eu acredito que se Jesus voltasse hoje de fato, ele iria nos programas de televisão, faria live, publicaria no Insta, colocaria stories, tranquilo. Esse não é o problema. O problema é que o Jesus que retorna e vai no programa de televisão, ele não tem a humildade suficiente para segurar o próprio microfone. Tem que ter uma serva que fica ali segurando a haste. O Jesus se coloca num pedestal, numa posição de destaque, enquanto os seus servidores estão ali juntamente com ele, e Jesus, 2 milênios depois, quando volta, não tem a humildade suficiente para, ao dar uma entrevista num programa televisivo, segurar o próprio microfone. Eu pergunto para vocês, meus amigos e minhas amigas, faz sentido isso? Faz sentido? E claro que eu fui buscar um exemplo mais forte, digamos assim. Esse eu acho que fica mais claro para todo mundo. Quando a gente observava, a gente percebia assim, olha, não dá, porque um espírito puro não pode retroceder. Mas é apenas um exemplo para mostrar que nós ainda estabelecemos essa confiança exagerada e essa incapacidade de analisar. Então, trazendo para a atualidade, a gente encaminha ainda, continua encaminhando a mensagem do WhatsApp para os nossos 300 grupos, só porque foi a nossa tia, ou o nosso amigo, a nossa amiga que nos encaminhou lá no grupo da família do WhatsApp. E aí eu recebo aquela mensagem no grupo da família,
E aí eu ajo da seguinte forma: não, assim, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas assim, na dúvida, né? Vamos mandar? Vamos encaminhar? E nessa hora em que a gente encaminha, na dúvida, uma mensagem da qual a gente não buscou checar a veracidade, nós estamos agindo nesse momento como os falsos profetas da atualidade. Porque nós estamos ajudando a propagar, com a melhor das intenções, a mentira. Como diria aquele personagem, também para os jovens há mais tempo aqui, o Chaves, foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Mas a gente precisa entender, meus amigos, Igor, o que é que fake news de grupo do WhatsApp tem a ver com essa temática do evangelho? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque se a gente não consegue, no ordinário da vida, minimamente fazer uma análise, como a gente vai conseguir fazer essa análise nas coisas mais complexas? E eu digo para vocês, meus amigos, que não demora normalmente 1 minuto para qualquer dessas mensagens que a gente vê circulando aí cotidianamente nos grupos de WhatsApp, para a gente descobrir que ela é uma fraude, que ela é fake. Basta você ir. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que fazer um processo de pesquisa, tinha que abrir lá Delta Larousse, tinha que procurar na enciclopédia. Hoje a gente tem uma enciclopédia ambulante. Receber uma mensagem, eu vou dar uma dica para vocês. 2 dicas. Receber uma mensagem dessas que normalmente aparecem, uma muito comum é assim: fulano está desaparecido, ou fulano está precisando. A gente se compadece, porque a gente fica pensando, poxa, é alguém que pode estar precisando mesmo. Só que a gente precisa checar. Porque na hora em que a gente não checa, e a grande probabilidade é que seja mentira, a gente está ajudando a propagar a mentira. É disso que nós estamos falando e é essa provocação que a gente traz na nossa reflexão do Evangelho dessa noite. Então, assim, dica, momento, hashtag dica. Dá uma googada. Basta ir lá no Google. Pegue um trechinho da mensagem que você recebeu e digita lá no Google. E dê um enter. E você vai ver, provavelmente, os registros lá de vários sites que já existem hoje, dedicados a desmascarar as farsas, e você vai conseguir descobrir, na grande maioria das vezes, que aquela mensagem não é verdade. Como por exemplo, de pessoas desaparecidas. Tem o senhorzinho desaparecido que vira e mexe ele desaparece novamente. E aí reaparece, vai mudando a cidade, vai mudando, mas o conjunto do texto é o mesmo. Então a gente tem que ter cuidado. É 1 minutinho que a gente dedica para checar. E às vezes até advertir. Para garantir que a gente só vai passar. Então sabe aquela coisa? Checar a fonte. Ah, tem alguém que é desaparecido. Quem mandou? Ah, não, foi no grupo da família. Tem o meu grupo da família encaminhou para o grupo do trabalho. Do grupo do trabalho, um amigo meu recebeu e aí ele me encaminhou. E aí, assim, como é que você consegue remontar a origem? É diferente de alguém chegar e dizer assim: Erlane, é Igor, tudo bem? Olha, eu estou precisando de uma ajuda para uma pessoa que está aqui na minha, sabe? Então a Erlane vai dizer: olha, eu acabei de receber um contato do nosso irmão Igor. Ele quem me falou. Não foi ninguém. Eu não ouvi falar. Não foi ninguém que me disse. Certo? Aí, às vezes, a gente pode estar pensando, Igor, mas será que você não está exagerando, não? E aí é por isso que já são 2.600 anos e a mensagem de Jeremias continua atual. Já são 2 milênios e Jesus continua advertindo sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Eles só mudam. Antigamente você ia visitar um oráculo, você ia ver as pitonisas. Agora não, agora é tudo pelas redes sociais. Só muda o contexto. Mas sempre aqueles levianos que gostam de enganar continuam repassando aí. A gente às vezes para pensar, meu Deus do céu, o que leva alguém a inventar uma mentira e propagar? Sabemos. A leviandade pela leviandade. O que leva alguém a continuar propagando isso? Como é que isso se propaga? Pela credulidade. Aí eu convido os queridos amigos do céu, de estudantes da doutrina espírita, a fazerem uma reflexão, Rose, Luiz e todos os amigos que nos acompanham. Imagine se Kardec tivesse agido desse jeito.
Se na hora de fazer o compêndio da codificação, os múltiplos cadernos, né, vários cadernos repletos de comunicações que ele recebeu, imagine se ele tivesse colocado tudo dentro da codificação, hoje a gente teria qualquer coisa, menos espiritismo. Mas Kardec utilizou o quê? Um negocinho que a gente aprende chamado controle da universalidade do ensino dos espíritos. Assim, ó, uma mensagem, para ser verdade, ela tem que ter o controle da universalidade do ensino dos espíritos, porque os espíritos superiores não se contradizem. Não pode o espírito superior dizer uma coisa aqui e uma outra mensagem, o outro espírito superior dizer uma coisa e haver contradição. Se há contradição, das duas, uma. Ou só tem um espírito superior e outro é enganador, ou os dois são enganadores. Porque os espíritos superiores não podem se contradizer. Então, Kardec passou o conteúdo das mensagens por esse crivo. A peneira dele foi uma peneira extremamente com os grânulos bem fininhos. Na dúvida, ele segurava ali para aguardar o tempo oportuno, para ver a confirmação da mensagem. Perguntava a diferentes espíritos através de diferentes médiuns. Foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita. Mas o que é que nós somos? Não somos seus discípulos? Não pretendemos ser seguidores do cristianismo redivivo através da doutrina dos espíritos? O que é que nós precisamos fazer, meus amigos? Imitar-lhe os passos. E não somente no trato com as mensagens do mundo espiritual, para aqueles que lidam com o fenômeno mediúnico dentro das casas espíritas, mas a gente precisa fazer isso no dia a dia, até porque, como esperar uma análise criteriosa das mensagens vertidas nas reuniões mediúnicas através dos espíritos, se a gente não consegue fazer isso nos nossos grupos do WhatsApp? Se a gente compartilha o post do Face, sem saber. Na dúvida, não encaminhe. Na dúvida, não corra o risco de ser um propagador da mentira. Na dúvida, cheque as fontes. Na dúvida, procure saber. Na dúvida, espere. Dê tempo ao tempo. Mas a gente vive nesse mundo imediatista. E aí o Espiritismo nos capacita para isso. Nós temos um capítulo inteiro de O Livro dos Médiuns, nos dando dicas preciosas sobre a identificação das fontes de comunicação, para que a gente possa checar o conteúdo da mensagem. Porque hoje, o que tem por aí de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel, mandando mensagem, há mancheias. E a gente precisa compreender a responsabilidade que nós temos no trato com a prática espírita, mas isso vem de um treinamento que a vida cotidiana está fazendo para a gente. É o que o estudante espírita deve procurar fazer. É isso que Kardec e é isso que o Cristo espera de nós. Então, olha o que aqui nos diz o Espírito Protetor, fechando a mensagem do Evangelho. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que não se precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos que muitos funestamente esbarram, mormente, se são novatos no Espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Olha que coisa que o Espírito Protetor está nos dizendo nessa mensagem, Vaíta, minha amiga querida. O caso é sério. O caso é sério. E aí ele termina dizendo: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes
falsos profetas. Não é o Igor quem está falando, mais uma vez. Luos, espírito protetor, lá numa cidadezinha aqui que eu não vou me arriscar a dizer o nome em francês, no ano de 1861, deixou essa mensagem para a gente. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. E aqui eu coloco espírito encarnado ou desencarnado. Encarnado ou desencarnado. Então, meus amigos, eu acho que essa é a grande reflexão que o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas nos traz. Não é só para ser aplicado à análise do personagem que se afirmava ser Jesus Cristo. Esse é o dever de casa mais fácil. O dever de casa difícil e desafiador é aplicar isso às situações do nosso cotidiano. Principalmente nesse mundo tecnológico em que nós vivemos, no mundo da informação. Tudo a gente tem que postar. A gente vive realmente uma verdadeira síndrome, né, desses tempos modernos. Há um nome, inclusive, para isso, que eu agora me esqueci, mas uma verdadeira compulsão. Tudo a gente tem que postar. Se a gente recebe uma mensagem, tem que encaminhar para diante. Tem que encaminhar para 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. Vamos dar qualidade ao conteúdo daquilo que a gente manda. Porque cada mensagem que sai agora dos nossos aparelhos tecnológicos, a partir do nosso clique lá no botãozinho send, nós assumimos uma responsabilidade com isso. Se essa mensagem causar transtornos a alguém, nós somos responsáveis por isso. Ah, Igor, mais uma vez está pegando pesado? Não, meus amigos. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas foi com boa intenção. Tudo bem, é um atenuante. Mas para o estudante espírita, que já leu o capítulo da identificação das fontes de comunicação lá do Livro dos Médiuns, capítulo 24, salvo engano, que estudou a obra de Kardec, que se debruçou e viu o esforço de Kardec, o cuidado, o zelo, nós, enquanto estudantes espíritas, precisamos dar o exemplo nesse sentido. Eu estou, talvez, sendo mais forte nas minhas palavras, porque entendi que tinha nessa oportunidade de reflexão uma oportunidade de deixar esse registro. Em tempos de fake news, quem tem o hábito de checar as fontes de comunicação é rei. E nós precisamos assumir essa condição daquele que vai verificar. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Outro dia a gente recebeu uma imagem que era uma imagem da Virgem Maria, não me lembro em qual cidade ela tinha submergido, e a imagem, a mensagem muito bacana, né, dizendo que aquela imagem tinha submergido já fazia não sei quantos anos e ela estava intacta ali. E aí isso circulou nos grupos de WhatsApp, vira e mexe e volta. Fomos pesquisar. A imagem existe, a imagem é real, eu não me lembro mais os detalhes, mas era uma imagem realmente que foi encontrada por determinados pescadores em determinado momento, e eles tomaram então a iniciativa, como uma forma de homenagear, de limpar. Aí alguém já pegou isso, já publicou de uma outra maneira, já saiu dizendo que era um milagre, porque aquela imagem não tinha sofrido os efeitos da deterioração do tempo. Mentira! A existência da imagem era verdade, ela estava submersa, mas o contexto, o conteúdo não era. Aí a gente passa adiante, olha só que coisa maravilhosa, mas não é bem assim. É um nosso dever. É o nosso dever ter cuidado sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente diz, sobre aquilo que a gente encaminha e nos tempos modernos sobre aquilo que a gente posta. Aí eu me lembro de uma história, já para nos encaminhar para o final das nossas reflexões, do nosso saudoso Richard Simonetti. Richard Simonetti, ele conta um caso no livrinho dele chamado Uma Razão para Viver. Fica aí a dica, Uma Razão para Viver. E aí o Richard Simonetti, ele vai, eu estou colocando aqui para pescar melhor,
Ele vai dizer, em resumo, vou resumir a história, que um determinado homem foi lá num desses consultórios espirituais. Foi lá num desses consultórios espirituais, se é que nós podemos assim chamar, ele mesmo, o Richard Simonetti, coloca entre aspas, e aproximou-se lá de um médium, do médium lá do consultório, que estava como espírito, né? No termo que a gente costuma dizer, né? Incorporado, manifestado. E aí diz assim para o espírito: olha, cansei de ser pobre. Cansei de ser pobre. O senhor tem que me ajudar. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí o espírito perguntou para o homem: o que é que o senhor quer que eu faça? Através do médium, né? Ah, eu quero ganhar na loteria. Está lá o registro no livro Uma Razão para Viver, do nosso Richard Simonetti, já agora amigo muito querido, com uma grande contribuição ao movimento espírita na pátria espiritual, né? Aí o espírito responde: ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu sei que você pode conseguir. Você é espírito, né? Eu preciso, me ajuda aí, vai, quebra esse galho. E aí o espírito silenciou e depois recomendou: tá bem, amanhã jogue o número 23.492. A história é um pouco mais antiga, vocês vão descobrir agora, né? Então, um protegido muito animado vendeu o televisor, vendeu o jogo de sofá, emprestou dinheiro a amigos, apropriou-se do salário dos filhos e fez o jogo recomendado, certo de que ele era o mais novo milionário. No dia seguinte, à tarde, na hora do sorteio, ele liga o rádio, por conta da história conforme está lá no registro do livro. E aí começa o sorteio. 23 mil, meu Deus, vai dar. 490 e tô rico, finalmente vai dar certo, já ganhei 493. 3? Não pode, tá errado. O homem liga para a emissora de rádio. Foi um equívoco, vocês não disseram o número errado? Não, 23.493. Mas não pode ser, deveria ser 2 no final. Não, meu senhor. 23.493. Ele havia perdido por um único algarismo. E aí, enterrado sem maiores dívidas e maiores preocupações. Logo em seguida, foi correr atrás do seu guia. Uma desgraça. Joguei o que eu não possuía. Pedi dinheiro emprestado. Fiz várias coisas. Me atolei em dívidas. Porque o senhor me recomendou 23.492 e deu 23.493. E aí o espírito, cheio de animação, respondeu: ah, meu filho, fico feliz, quase acertamos. Quase! Nossa, foi por um triz. Da próxima vez, quem sabe, a gente ganha. Tinha sido apenas um palpite. Tinha sido apenas um palpite. Então resta-nos, meus amigos, refletir sobre o conteúdo de todo esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos colocarmos nas duas posições apresentadas. Em que situações ainda estamos sendo iludidos pelos falsos profetas da atualidade? Pela nossa credulidade ainda? Ou pela nossa falta de condição, ou nem tanto de condição, mas de disposição de fazer uma análise criteriosa dos conteúdos que nos chegam pelos encarnados ou pelos desencarnados? E em quantas situações consecutivas às primeiras, encaminhando essas mensagens, cuja análise não foi realizada de forma adequada, seguindo as dicas preciosas que Kardec nos coloca em O Livro dos Médiuns, quantas vezes nós temos agido, então, nós mesmos, como falsos profetas da atualidade? Sem querer, querendo, com a melhor das intenções, propagando a mentira como se verdade fosse. Tendemos
que essas são reflexões oportunas que nós precisamos fazer, assumindo a responsabilidade que nos compete e estudando com afinco a obra de Kardec, que nos fornecerá sempre as melhores condições de análise para que nós possamos distinguir o falso do verdadeiro em todas as circunstâncias da nossa vida, no trato com os espíritos desencarnados e no trato com os espíritos encarnados. Nunca é demais recordar, para fechar, o nosso instrutor Emmanuel, em O Livro da Esperança, quando ele nos diz: forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando um medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Por isso, o nosso Cristo, como nós já dissemos, nos disse: reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então era isso, meus amigos. Gratidão a vocês que nos acompanharam, né? Como o Celde sempre coloca ao longo de toda a nossa palestra, acabamos não dizendo, sempre é possível deixar uma jarra com água, um copo com água, que certamente é magnetizada pelos nossos queridos benfeitores da espiritualidade. Rogamos a proteção e o amparo dos queridos amigos em nosso favor, que esse momento, né? Hoje eu reconheço que foi um momento assim mais puxavante de orelha para a gente, né? Mas eu acho importante a gente refletir sobre isso e compreender essa responsabilidade que nós temos, e por isso nós quisemos fazer essa ponte entre o texto evangélico, que aparentemente é muito antigo, mas que traz reflexões extremamente oportunas para a gente, ainda na atualidade. Um beijo muito carinhoso. Beth Moura, minha querida, um forte abraço. Erlane, Jailton, Sérgio, né, a Ivaíta que esteve conosco, a Vivi que nos acompanhou, Luiz, Aninha, Cleide, Antônio, enfim, já são muitos nomes aí para a gente declinar todos, mas obrigado por estarem conosco mais uma vez, gratidão ao CELD por mais uma oportunidade de trabalho, essa casa muito querida do nosso coração, que já nos deixa, né, já estamos muito saudosos aí da possibilidade de nos reencontrarmos. Enquanto isso não for possível, seguimos aqui nas atividades virtuais. Rose, Luiz e a todos os trabalhadores do CELD, o nosso abraço carinhoso. Fiquem com Deus, que Jesus, nosso mestre querido, possa nos iluminar a todos, hoje e sempre. Muita paz, muita luz, e que Jesus nos abençoe.